Bom, pessoal, estamos aqui em mais uma aula remota de orientação e a gente vai retomar uma revisão breve sobre as partes e os elementos textuais que vocês estão produzindo, né? Recebi muitas dúvidas no WhatsApp sobre o que é para colocar em cada parte, e isso tudo já foi falado nos vídeos anteriores, nos encontros anteriores que nós tivemos, nos materiais que estão lá no Google, no Classroom, tudo que foi compartilhado, que está lá para vocês revisitarem. Né? Espero que vocês ainda tenham um link. Quem não tem, me procura depois para eu procurar o link e mandar. Né? Aquele link eu vi que vocês entraram. E no encontro presencial, vocês agora vão ensaiar com a professora Leila. E os encontros remotos, da orientação remota, eu vou estar exibindo eles no YouTube para que vocês tenham acesso, né, aos links do YouTube com a orientação remota. Então, recapitulando sobre os elementos textuais, né, o que são esses elementos textuais, para que servem e o que é que se coloca em cada um deles. Né? Lembrando que o trabalho é um trabalho de iniciação científica e ele tem esse caráter da produção textual feita por vocês. Então, nós temos os elementos textuais, que são a introdução, né, que é a parte inicial do texto, onde deve constar a delimitação do assunto tratado, os objetivos da pesquisa e outros elementos necessários para situar o tema do trabalho. Então, na introdução, você vai dizer se você está estudando, o seu objeto de estudo aplicado numa localidade específica, vamos dizer que é Arco Verde, então um bairro, ou então uma escola, e você vai dizer o público também, você vai dar uma introdução geral sobre onde é aplicado, por que é feito, né? Então essa introdução, que ela está aqui sendo falada como introdução, mas na verdade ela já engloba a introdução, a justificativa e os objetivos, porque você vai dizer o porquê que você quer fazer aquilo, né? Qual é a finalidade. Você vai dizer também a motivação inicial que você teve e você vai dizer das características gerais de onde é que você está estudando, né? A delimitação. Lembram que é muito importante delimitar o estudo de vocês, para não ficar uma coisa muito generalista demais. E quando é geral demais, quando você situa, por exemplo, o Brasil todo ou o mundo todo, você vai ter que trazer muito mais informação, muito mais dados, do que quando você delimita para uma localidade específica, para uma situação específica. Já o desenvolvimento, né, a parte principal do texto, que contém a exposição ordenada e pormenorizada do assunto. Divide-se em seções e subseções que variam em função do referencial teórico, metodologia e dos resultados encontrados. Então, lembra que aqui onde o tópico A, o item A e o item B. O item B, ele já fala aqui explicitamente que desenvolvimento ele é dividido em referencial teórico, metodologia e os resultados encontrados. Já a introdução, como eu havia dito, que é o item A, que está aí na tela, como eu havia dito, ela é dividida a própria introdução entre os objetivos específicos em geral e a justificativa. Então, aí nós já temos introdução, objetivo geral específico, justificativa, referencial teórico, metodologia, resultados encontrados. E vamos agora para a parte final, que é a conclusão. É a parte final do texto, na qual se apresentam as conclusões e recomendações correspondentes aos objetivos ou hipóteses. Então, quando você delimita, você tem como elaborar uma hipótese. Quando você deixa generalista demais, você somente vai buscar os dados das coisas já feitas e aplicadas. Quando você delimita, por exemplo, a um contexto de Arco Verde, sobre um tema que ainda não tem muita aplicação, você pode levantar hipóteses sobre aquela aplicabilidade daquilo,
que você está estudando, vamos dizer que seja energia eólica, vamos dizer que seja alguma coisa relacionada à logística, a aplicabilidade de uma coisa que ainda não existe nesse contexto de Arco Verde, e você vai estudar justamente retirando de exemplos e de outras situações já aplicadas, como era que haveria e quais seriam as possibilidades e viabilidade de se acontecer isso, quais seriam as adequações necessárias. Então, são esse levantamento de hipóteses, esse estudo que você faz sobre a readequação ao contexto, né? Você sabe que uma coisa é aplicada, vamos dizer, em Recife, lá em Suape, ela é num contexto totalmente diferente, no mar portuário, não, e tem toda uma readaptação para ser implantada, vamos dizer, no sertão nordestino, numa situação que a gente sabe de água que é escassa. Né? Então, esse levantamento de hipótese que a gente faz, eu estou só divagando aqui, trazendo exemplos, mas é basicamente isso que vocês devem buscar no PI de vocês. Quando vocês vão buscar saber sobre os impactos, né? Que eu falei muito disso, né? Saber atacar um problema, né? Então, saber os impactos negativos, os impactos ambientais, socioambientais, socioeconômicos de alguma coisa que é feita, né? Seja em escala local, escala mundial ou nacional. Então, aqui a gente vai falar da introdução propriamente dita, que é a parte do texto que ela, de forma sistemática, né, ela apresenta um conjunto de recortes da pesquisa referentes à delimitação do tema, à formulação do problema, aos objetivos geral e específico, a justificativa da pesquisa e a organização do trabalho. Portanto, a introdução deverá contextualizar o tema, mostrar a importância da realização do trabalho, bem como delimitar o assunto escolhido. É interessante terminá-la com a formulação do problema sobre a forma de uma pergunta. Né? Então, quando você está estudando, quando você está fazendo essa pesquisa, vamos dizer que você quer falar sobre os impactos ambientais. Então, a pergunta vai ser os impactos ambientais ou socioambientais da energia eólica em tal contexto, né? No Planalto Tababorema, eu estou trazendo aqui o exemplo de um grupo, seria quais as implicações de se adotar uma disciplina de educação para a diversidade nas escolas, né? Já estou me referindo aqui ao assunto de outro grupo, de direitos humanos, né, em uma escola, né? Qual seria a aplicabilidade e finalidade do grafeno, né? Quais são os impactos na extração, tudo isso são temas, são perguntas desse problema, né? Que você formula esse problema em forma de uma pergunta e no texto, né? Nas demais etapas, nos resultados esperados e na conclusão, você vai responder isso com base no que você pesquisou, naquilo que outras pessoas já disseram, como também nas suas próprias reflexões, você vai responder aquela pergunta de pesquisa. Já os objetivos, eles indicam os resultados que se pretendem atingir, né, ao final da pesquisa. Os objetivos, eles devem ser apresentados com verbo no infinitivo. Analisar, verificar, identificar, conhecer, estudar, né? E agora, assim, é muito importante você, tipo, eu vi alguns que é assim, ressaltar, queremos ressaltar a importância do tema para tal público. Mas quando você fala ressaltar ou mostrar a importância, você tem que dizer como você vai fazer isso, com que, com quem, onde, né? Porque isso daí vai implicar em um produto. Né? Muito importante quando você fala que você tem esse objetivo,
porque isso daí vai justamente implicar em um produto, seja ele uma live, uma cartilha, um PDF, um vídeo, né? A gente sabe que lá depois, na Semana Nacional, vocês vão produzir um vídeo sobre esses temas. Então, quando você coloca que você quer ressaltar ou mostrar a importância para a comunidade ou para a sociedade, é bom que você coloque como é que você quer fazer isso. Se é por meio de um e-book, se é por meio de um vídeo, né, que na Semana Nacional vocês vão justamente apresentar produtos, né, advindos dessa pesquisa, né, para que sejam divulgados. Então, esses objetivos, o geral, né, ele pretende alcançar, é o que se pretende alcançar com a pesquisa no todo. Ele indica a ação ampla do problema. Por isso, deve ser elaborado com base na pergunta de pesquisa. Já os objetivos específicos, né, os objetivos específicos, eles permitem alcançar o objetivo geral. Portanto, consistem no detalhamento do objetivo principal da pesquisa. Lembra quando eu falei que os objetivos específicos eles são a escadinha que vão levando ao objetivo geral? Então, quando você fala que você quer ressaltar, então você quer ressaltar para a população, então quais são os objetivos possíveis específicos disso? Produzir um e-book, produzir um vídeo, divulgar um vídeo, fazer uma rede social, um Instagram, produzir conteúdo. Esses são os possíveis produtos que vocês vão gerar para impactar essa população, para informar essa população, para ressaltar a importância para essa população. Então, esses são os objetivos específicos, né? Então, o que é que começa antes disso? Que eu já estou falando como resultado, né? Do específico. Você vai primeiro pesquisar, você vai primeiro formular e elaborar esse material de divulgação, esse material que você pretende usar para informar a sociedade. Isso tudo são objetivos específicos para chegar nesse objetivo geral, que é de ressaltar, que é de informar a população. Entenderam? É basicamente isso. Já a justificativa, ela deverá mostrar por que o estudo é importante para a área na qual está sendo estudando, né? Ou seja, o acadêmico deve justificar o estudo apontando as contribuições de ordem prática, social e científica. Por que se pretende realizar a pesquisa? Então, é a motivação que você teve, né? Através da sua pesquisa, qual é o impacto que a sua pesquisa vai ter, qual a importância dela para a sociedade, para as pessoas, né? Através da sua pesquisa, qual o benefício advindo dela para a sociedade, né? Então, é aqui que você vai justificar a sua pesquisa, o que é que lhe motivou e o que é que você pretende, né? Qual é o fator de impacto dessa pesquisa, né? Então, aqui você vai falar o porquê disso daí. Já o referencial teórico, ele define a abordagem necessária para abranger os elementos presentes na pergunta de pesquisa, objetivo geral e específicos, devendo constar a base científica para o desenvolvimento da pesquisa. Ela consiste no levantamento de estudos sobre o tema ou sobre o problema já realizado por outros autores. Busca o estado da arte, ou seja, conhecer o que existe sobre o tema escolhido. Pode ser dividido em subtítulos, de acordo com o tema. A construção do referencial teórico pode utilizar como fonte livros, periódicos, teses, dissertações, relatórios de pesquisa, artigos científicos e etc. Então, lembram quando eu falava lá que era para pesquisar no Google Acadêmico, que era para buscar esse tipo de fonte? É porque justamente com ela que você vai construir o seu referencial teórico. Então, vamos dizer que você está falando sobre energia eólica no seu. Eu estou trazendo aqui o exemplo de um grupo, sabendo eu que existem muitos outros grupos só utilizando aqui esse tema como exemplo. Então, você está falando sobre energia eólica. Então, você pode falar aqui no seu referencial teórico a origem da energia eólica, como você pode trazer um tópico com a origem, né, onde nasceu, quem trouxe, quem desenvolveu,
onde foi onde foi o primeiro aparecimento, você pode trazer um tópico sobre isso. Você pode trazer um tópico sobre a energia no Brasil, qual é o histórico dela no Brasil, a energia eólica, quando começou, quem trouxe, em que cidade, estado e região começou. Você pode trazer ali esse histórico. Você pode trazer um histórico sobre os impactos e sobre os benefícios. Então, só aí você já pode trazer três tópicos nesse referencial teórico, né, possíveis de serem trazidos. Na elaboração do trabalho, o autor do texto deverá fazer as devidas citações conforme as normas da ABNT. Cabe lembrar que a utilização de trechos ou parágrafos de outros autores sem a devida citação é plágio e caracteriza-se como crime. Então, quando você pega algo de que outra pessoa escreveu e você coloca como que é seu, isso é um crime, né? Então é muito importante se ater a isso, porque quando vocês forem para a faculdade, isso é bem combatido, né? As pessoas colocam softwares de antiplágio e quando você cai pego no plágio, você tem que reescrever, refazer tudo de novo e isso é uma bronca bem séria, é bem decepcionante. Agora, sobre os procedimentos metodológicos, que é a mesma coisa que metodologia, né? É só um nome mais bonito para metodologia. Para os procedimentos metodológicos, existem outras nomenclaturas também que querem dizer a mesma coisa. Então, esta parte representa como a pesquisa será realizada, ou seja, é a explicação detalhada de toda a ação desenvolvida no método, que é o caminho do trabalho de pesquisa. Então, são estabelecidos os meios técnicos para investigação, definindo-se o local de realização, a população, a amostra, além dos instrumentos e procedimentos para a coleta e análise de dados. Então, vocês lembram quando eu falava do questionário, fazer um questionário no formulário Google, aplicar o questionário em grupos de WhatsApp, em Facebook, Instagram e tudo mais. É justamente aí que entra essa coleta e análise de dados, né? Então, quando você está estudando a percepção, a compreensão das pessoas sobre um determinado tema, seja ele sobre energia eólica, seja ele sobre educação em direitos humanos, seja ele sobre educação em diversidade, então você está pesquisando a opinião das pessoas, né? É importante que você, se você fazer uma pesquisa dessa, você coloque os gráficos, você coloque as informações obtidas, quantas pessoas pensam isso, quantas pessoas pensam aquilo, quantas pessoas são favoráveis, quantas pessoas são contra. Então é muito importante que você coloque toda e detalhe essas informações. Bem como também na entrevista que você realize, é importante que você transcreva ele, o que é transcrever, né? Você fez uma entrevista, por exemplo, pessoalmente, e você a gravou, né? Você gravou essa entrevista, o que é que você vai fazer? Você vai escrever tudo que foi dito, tudo que você perguntou e tudo que a outra pessoa respondeu, de forma escrita. E você coloca esses trechos no seu trabalho. Isso é transcrever. Então, justamente nessa parte que você fala como foi realizada, né? Então, como é que você vai falar aqui? Nós aplicamos, foi aplicado um questionário, foram obtidas tantas respostas, os respondentes eram residentes em tal localidade, eram da faixa etária de tantos e tantos anos de idade, né? Eram pertencentes à classe econômica tal e tal. Então é muito importante você colocar e detalhar todas essas informações para que seu trabalho fique realmente rico. Já os resultados e discussões nesse tópico, o acadêmico deverá apresentar os dados e efetuar a análise dos mesmos, confrontando-os com a revisão da literatura. São relacionados aos dados coletados visando respostas ao problema. Então, se você aplicou um questionário, se você fez uma entrevista, você vai trazer aqui no tópico resultados de discussões, esses resultados que você obteve nessa pesquisa, e você vai fazer a sua análise, que é justamente a discussão.
Então, aqui você vai fazer a sua análise. Vamos dizer, trazendo aqui um exemplo, que eu fiz uma pesquisa e tantas pessoas são contrárias à energia eólica em tal localidade aqui no interior de Pernambuco. Então, você tem esse dado de que uma maioria é contrária e você vai trazer justamente a sua análise, o seu ponto de vista, do ponto de vista de vocês enquanto grupo. Né? É muito importante que vocês discutam, se reúnam para debater sobre isso. E você vai trazer essa análise, né, do porquê então essas pessoas consideram, né? Então, se você fez a sua entrevista, você pode acrescentar essa pergunta, né? Fazer essa pergunta para essas pessoas, o porquê que elas não concordam. E você vai trazer ali, você vai coletar a percepção e a compreensão das pessoas sobre aquele tema. Já o tópico considerações finais, né, o que é que ele traz? Ele evidencia com clareza e objetividade os aspectos mais importantes da pesquisa. O acadêmico deverá mostrar em que parte do trabalho cada objetivo foi atendido, de modo bem como uma síntese dos resultados alcançados. Nesse tópico, o autor manifesta seu ponto de vista sobre os resultados obtidos e sobre o alcance dos mesmos, não devendo concluir o que não foi investigado. Né? Então, aquilo dali que você colocou mais coisa para investigar e você não é, concluir essa investigação, você destaca nas considerações finais, mas lembrando sempre que isso não é um pretexto para que você deixe suas considerações finais vazias e diga que somente você não conseguiu atingir, porque você tem que atingir os objetivos. Né? Um ou outro que você pode não conseguir, mas a maioria você tem que conseguir obter. Né? Isso não é um pretexto para que você não faça o seu trabalho, a fim de evitar o comprometimento do rigor científico de todo o trabalho. Né? Então, sugere-se que o acadêmico recomende algumas ideias para a continuidade do objeto estudado, ou seja, deve auxiliar outros estudantes a vislumbrar possibilidades de continuar a pesquisa realizada. Então, quando você faz uma pesquisa, você vai deixar ela registrada, né? Ela fica para a posteridade. Outras pessoas elas vão poder visitar essa pesquisa, visualizar essa pesquisa e ver o que vocês pesquisaram e ler, né? Aquilo dali. E você pode deixar justamente essa ideia, né? De que outras pesquisas podem ser feitas para aprimorar esse objeto pesquisado. Né, sobre as referências, né, que é o último momento do trabalho. Né, a apresentação das referências é padronizada pela Associação Brasileira de Normas Técnicas, a ABNT. A NBR 6023 da ABNT de 2002, ela define a referência como um conjunto de elementos descritivos que permite a identificação no todo ou em parte de documentos impressos ou registrados em diversos tipos de materiais. Portanto, deverão constar os documentos, livros, sítios consultados, sítios quer dizer sites. Todo material citado no texto deve ser listado em ordem alfabética nesse campo. Né? Então, a gente vai ver aqui agora, né, como se faz essa citação. Deixa eu parar de compartilhar, deixa eu ver aqui. Vamos ver que eu coloquei, pronto. A gente vai ver como é que se faz essa citação. Pronto, eu acho que vocês conseguem ler. Então, tipos de citação, tipos e regras de citação. Existem 3 tipos de citação propriamente ditos, além de notas de referência e de rodapé: citação direta, citação indireta e citação de citação. Primeiramente, é interessante aprender os tipos e exemplos para depois verificar uma compilação com os pontos de destaque.
né? Citação direta. A citação direta é a transcrição textual fiel da parte de um conteúdo de uma obra, ou seja, durante a elaboração de um trabalho acadêmico, por exemplo, foi necessário consultar um autor específico e, para o seu trabalho, alguma frase foi importante. Nesse caso, você vai copiá-la, mas vai citá-la. Por ser a transcrição exata de uma frase ou parágrafo de um texto, a frase ou parágrafo em questão será apresentada entre aspas duplas, podendo assumir duas formas: citando e referenciando a chamada pelo nome do autor, quando feita no final da citação, deve apresentar-se entre parênteses, contendo o sobrenome do autor, em letra maiúscula, seguido pelo ano de publicação e página em que o texto se encontra. Então, aqui é um exemplo, né? Então, colocou-se aqui, como vocês podem ver, a citação de Vaz, 2008, página 63. Então, aqui é a forma correta. Então, esse autor, ele falou isso daqui. Não sabe usar a internet em um futuro próximo? Não saber usar a internet em um futuro próximo será como não saber abrir um livro ou acender um fogão. Não sabemos algo que não nos permita viver a cidadania em sua completitude. Então, como ele disse isso, você, enquanto escritor desse trabalho, você vai fazer a citação dessa forma, né? Sabendo que isso aqui foi retirado na sua literalidade, quer dizer que você retirou essa parte do trabalho deste outro autor em sua integralidade, sem alterá-la, né? Referenciando e citando, né? Outra forma. A citação a seguir foi feita como sendo um parágrafo do texto. Assim, o sobrenome do autor deve ser digitado normalmente, com a primeira letra maiúscula e as demais em minúscula, seguido do ano e página em que o texto se encontra, sendo estas informações apresentadas entre parênteses. Então, aqui colocou-se também, para vocês verem, a mesma citação do mesmo autor, sendo que de formas diferentes, né? Então, aqui primeiro referenciou-se e citou-se e fez essa citação, que é a mesma lá de cima, né? Não saber usar a internet em um futuro próximo será como não abrir um livro, mas colocou-se, né? De segundo Vaz, né? Uma forma de você referenciar também, segundo fulano, segundo ciclano ou beltrano, e coloca entre parênteses o ano e a página de onde você retirou. Como você pode ver, a citação direta é a cópia exata de um texto, né? Caso o documento original contenha algum tipo de grifo, como uma palavra em negrito, em itálico ou sublinhada, a sua citação deve ter esse tipo de grafia, acrescentada com a observação grifo do autor. Exemplo, né? Uma das referências mais conhecidas a respeito do conceito de padrão de projeto é a do livro Times Way Building, escrito em 1979 pelo arquiteto Christopher Alexander. Então, aqui você coloca, né, depois que você faz toda a citação, aqui no final, grifo do autor, né, porque existe aí um grifo. Esse tipo de observação aplica-se quando, por exemplo, você tiver feito algum grifo na citação para enfatizar uma palavra ou frase. No caso, deve-se acrescentar a expressão grifo nosso, indicando que o presente autor, você, fez a alteração. Exemplo 4, né, que é essa do grifo nosso. Já a citação direta com mais de 3 linhas, né, tem esse detalhe. Quando a citação que você está fazendo é muito grande, a gente vai ver como é. Quando ela é pequena, ela pode ficar daquela forma lá em cima. Quando ela é grande, a gente vai ver agora.
Citação com mais de 3 linhas deve ter um tipo de destaque diferente. É necessário reduzir o tamanho da fonte, podendo ser 10 ou 11, né, o tamanho da fonte, e também é preciso aplicar um recuo de 4 centímetros com relação à margem esquerda. Selecione o texto e movimente os marcadores localizados na régua do Word até o número 4. Assim, todo o seu texto ficará com um recuo exigido pelas normas. Veja a imagem ao lado. Ao final, a citação com mais 3 linhas terá a seguinte apresentação. Então, aqui é um exemplo de como se faz. Aqui você vai recuar até o quarto centímetro, né, o centímetro 4, e aqui você vai pegar esse texto, selecionar, né, primeiro, para depois fazer esse recuo e diminuir a letra dele. Lembrando que ele não vai ficar com tamanho 12, mas sim com 10 ou 11. Frase muito grande para a citação. Imagine um parágrafo com 10 linhas, sendo que apenas a primeira linha e a última interessam a você. Nesse caso, você vai usar uma supressão, que é a inclusão de um sinal de colchetes ou reticências, exatamente como esse, indicando que um trecho do texto não foi usado. Veja um exemplo. A proposta de melhoria do processo de tecnologia são coletadas e analisadas, colchetes e reticências, fecha colchetes, né, foi a parte que você suprimiu, com base nos resultados de projeto piloto. Aí você coloca a citação novamente, o nome do autor, ou dos autores, o ano e a página que você retirou. A citação indireta, né? Como é que ela é feita? Depois de ler um livro, você chegou à conclusão semelhante do autor consultado, mas por algum motivo pessoal você não tem interesse de usar as mesmas palavras e exatamente a mesma estrutura que encontrou no arquivo em questão. Nesse caso, você fará uma citação indireta, já que o seu texto teve como base a obra consultada. Seguindo o mesmo formato de apresentação da citação direta, a indireta deve conter o autor da frase citada, bem como o ano da publicação do artigo ou livro. Apresentar a página em que o conteúdo se encontra é opcional. Aqui você coloca, quando é uma citação direta, indireta, quer dizer, você coloca o ano e a página, e aqui é o primeiro exemplo, né, que a gente está vendo, que é o mesmo daquele lá de cima. Então, se você coloca, pode colocar também no final, né, em maiúscula. Quando é aqui, você coloca só a inicial em maiúscula, o resto em minúscula, e entre parênteses o ano e a página. E aqui você coloca entre parênteses tudo em maiúscula e o ano, né? Tem que se atentar muito bem a isso entre maiúscula ou minúscula, porque são diferentes. As citações indiretas, elas podem ter mais de um autor, até pelo fato de que você pode ter consultado várias obras para chegar a uma conclusão. Então aqui vocês podem ver que são diferentes, né? Você pode usar mais de uma. Já a citação de citação, eu recomendo que a gente não veja, né? A gente se atenha mesmo a esses dois tipos de citação e tenhamos aplicado eles dessa forma, né? Então aqui, deixa eu ver aqui. Pronto. Ah, fechou. Peraí. Aí tá abrindo aqui, ainda não abriu não.
Tá aqui. Essas considerações finais ou conclusões, elas servem para evidenciar com clareza e objetividade os aspectos mais importantes da pesquisa, né? O autor manifesta seu ponto de vista sobre os resultados obtidos sob o alcance dos mesmos, não devendo concluir o que não foi investigado. Então aqui a gente vai mostrar o que é que você aprende com a iniciação científica, para que vocês entendam a importância dela. Você vai aprender a tomar decisões com crescentes níveis de autonomia intelectual, né? Então, quando você está estudando hipóteses, quando você está levantando situações sobre a aplicação ou então a adequação de contexto, né? Você está aprendendo a tomar decisões com crescente nível de autonomia intelectual e complexidade. Quando você está fazendo esse trabalho em equipe, né? Você está aprendendo a trabalhar em equipe no desenvolvimento de projetos, que isso é muito importante hoje em dia no mercado de trabalho. Você está aprendendo a adotar uma postura adequada, baseada em princípios éticos e no trato com o cliente, comunidade e com outros profissionais da equipe de trabalho. Então, você, quando está fazendo entrevista ou quando está fazendo pesquisa direta com as pessoas, ou então online ou presencialmente, você está adquirindo e aprendendo essa postura adequada, como também você vai aprender a comunicar ideias de maneira clara e objetiva, quando você for apresentar isso na banca examinadora, quando você for apresentar o seu trabalho para os demais colegas. Competências cognitivas e laborais, né? Analisar uma situação, problema e sistematizar informações relevantes para a solução. Então, vocês estão lidando diretamente com a busca de soluções para problemas cotidianos e locais, que é muito importante, como também vocês estão articulando conhecimento científico e tecnológico em uma perspectiva interdisciplinar. Estão formulando hipóteses e prevendo resultados. Estão identificando soluções alternativas para diferentes problemas. Estão associando conhecimentos e métodos científicos com a tecnologia do sistema produtivo e dos serviços e estão agregando valor para as atividades econômicas, potencializando resultados de maneira inovadora e criativa. Então aqui a gente está terminando esse encontro e no próximo encontro a gente vai ver os detalhes sobre o pôster e sobre, que é o banner, né? Pôster e banner é a mesma coisa. E sobre os slides de apresentação. Então eu me despeço por aqui e até a próxima, para a gente continuar essa recapitulação de conceitos e conteúdos da iniciação científica. Muito obrigado, pessoal.